Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que já começou há alguns dias e está chegando à sua conclusão, teve nomeações, teve eleições, teve participações de delegados de todos os continentes do mundo, teve definições, reafirmações de posicionamentos da Igreja Adventista, teve alterações no manual da Igreja, a inclusão de pontos importantes, de ministérios relevantes que vão fazer a diferença nas congregações locais. E depois de tudo isso, a gente resolveu fazer um balanço, conversar um pouquinho sobre o que fica de todo esse evento. Porque o evento não é só a programação em si. Músicas inspiradoras, mensagens poderosas da Palavra de Deus, que foram transmitidas em tempo real, e delegados que participaram pela primeira vez de maneira remota, online, do Nepal até pessoas que estiveram aqui nos Estados Unidos também participando à distância. Nós tivemos uma assembleia híbrida e uma assembleia transmitida em tempo real em vários idiomas. Vamos fazer um balanço dessa Assembleia Mundial da Igreja Adventista depois de um período longo de pandemia, que ainda está mais ou menos acontecendo ainda, conversando com o pastor Ayrton Keller, secretário executivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo. Tudo bem, pastor? Como é que está? Tudo bem, Felipe. Graças a Deus. Feliz porque a gente chegou no último dia. É verdade, chegamos bem, né? Graças a Deus. Pastor, qual é o balanço geral, assim, dessa 61ª edição que foi diferente? Ela foi diferente das outras, ela teve singularidades, né? Bom, Felipe, nós planejamos a reta final da sessão e chegamos aqui muito tensos e preocupados, porque, primeiro, você já mencionou, foi a primeira assembleia transmitida online. Isso faz com que a assembleia seja muito maior do que esse lugar aqui. Segundo, foi a primeira assembleia híbrida da história. Qualquer grande companhia está lutando para conseguir administrar essa realidade do híbrido, do online, e a gente também, então nós estávamos tensos com isso. Outra coisa, essa assembleia, ela foi planejada durante a pandemia e está sendo realizada, não vou dizer depois, mas num momento muito mais leve da pandemia. Nós estamos vivendo Muita gente pergunta, mas por que não fizeram isso, por que não fizeram aquilo? Porque quando nós organizamos e contratamos serviços, e fechamos a agenda, e montamos o programa, nós estávamos numa pandemia que nem no escritório as pessoas estavam indo. Então nós montamos de uma forma e agora quando realizamos encontramos uma outra realidade. Então tudo isso era motivo de tensão. A gente orou muito, a gente reuniu muito, a gente conversou muito, a gente planejou muito, mas chegamos aqui com tensão. Eu digo para você, depois de praticamente terminada a Assembleia, para mim o saldo é positivo. A gente teve ampla participação, ampla votação. Me impressionou muito que nas votações que nós tivemos aqui, sempre houve ampla maioria de votos apontando numa direção. A gente não sai daqui com uma igreja dividida, metade para um lado, metade para o outro, polarizada, como muitas regiões do mundo estão hoje. É uma igreja que deu um tom claro, uma voz clara. E nós tomamos decisões importantes, que quem sabe possam ter passado assim, quase despercebidas por quem acompanhou. Mas decisões que vão impactar especialmente o cumprimento da missão em lugares desafiadores do mundo e a realidade da vida na igreja local, tornando mais inclusiva, mais participativa, mais eficiente naquilo que vai acontecer localmente. Para mim, o saldo foi positivo. Eu digo sempre, cada um que chega num evento como esse, vê o que quer aqui. Se você quiser ver os problemas técnicos e levar só isso, talvez para você vai ser um programa negativo. Se você quiser ver apenas alguma dificuldade, ela pode aparecer. Eu cheguei aqui em busca de identificar a vontade de Deus sendo manifestada claramente e vi isso inúmeras vezes aqui. E esse é o saldo que pessoalmente eu vou levar e acho que a igreja vai levar muitos resultados positivos também. Então é justamente isso que eu ia lhe perguntar nessa sequência. O senhor já deu o gancho aí. O que as pessoas que estão assistindo e que não puderam estar aqui, foram representadas pelos delegados, inclusive pelos membros leigos, né? O que elas podem levar para a realidade da igreja local delas? Sim, 2, 3 conceitos e aspectos nos quais elas devem se fixar e pensar. Essa assembleia tratou disso, essa foi uma das ênfases. Isso foi algo que eu posso trazer e aplicar na minha realidade de congregação local. Deixa eu te colocar algumas coisas que vêm à mente. Primeiro, o que eu diria para um membro de igreja que está acompanhando isso aqui, confie que Deus cuida da sua igreja. Isso foi assim com a Assembleia, foi assim com as decisões que nós tomamos e é assim na igreja local em qualquer lugar. A gente vai com medo, é pandemia, é problema técnico, etc. A igreja é de Deus, Ele cuida da igreja. Vamos exercitar mais isso, porque às vezes a gente fala de Deus, fala de confiança, mas quando nós fazemos para Ele,
parece que a gente confia só naquilo que as nossas mãos podem fazer. Segundo lugar, quem acompanha uma assembleia como essa precisa aprender uma coisa: a igreja é maior do que a sua igreja local. Muita gente vem para uma assembleia dessa ou assiste com a mentalidade da sua congregação e às vezes se escandaliza, se impressiona, se preocupa com palavras, com participações, com qualquer coisa. A igreja é uma família, ela é maior do que a sua igreja. Aproveite para conhecer a diversidade da igreja. E a igreja pode ser diversa, desde que ela não perca a sua identidade e a sua base teológica. Uma terceira coisa que eu diria que é importante: a igreja é uma família. E como família, nós nem sempre concordamos em tudo, mas avançamos juntos no final das contas. Então a gente teve reuniões aqui com várias discussões. E muitas vezes os votos tomados não eram o que alguns delegados gostariam. Houve uma certa divergência, né? Claro, e alguns internautas também gostariam. Mas esse é o caminho da igreja. E alguns dizem assim: não, Deus não dirigiu. Por quê? Porque não votaram o que eu queria. Ou Deus dirigiu porque votaram o que eu queria. Não, é uma família. Às vezes a minha opinião perde, mas a igreja ganha. E vale a pena sempre a gente confiar de que Deus vai conduzindo. E se a igreja decidiu, vale a pena a gente caminhar junto com a igreja, porque como família nós queremos chegar ao céu. Uma última questão importante, pastor. O senhor, o pastor Ted Wilson e o pastor Paul Douglas receberam um novo mandato, né? Foram eleitos para um novo mandato para administrar a igreja em nível mundial. A pergunta inevitável é: quais os principais desafios e oportunidades que vocês enxergam, não só para os próximos 3 anos, porque vai ter uma nova Assembleia em 2025, mas quais os desafios e oportunidades que vocês enxergam para mais anos ainda? Nós não sabemos quanto tempo ainda estaremos nesse mundo, esperamos que não muito, mas o que a igreja ainda precisa encarar e enfrentar como oportunidade e como desafio nos próximos anos? Bom, como desafios, quem sabe, número 1 é a unidade da igreja. Uma igreja tão diversa, 212 países do mundo, culturas. Como fazer com que essa unidade respeite a diversidade, mas continue unida? Esse é um desafio para nós e nós temos que trabalhar cada vez mais. Segundo desafio que a gente não pode perder de vista é como nós vamos nos comunicar com a geração que vive hoje nesse mundo. A igreja, ela mantém os seus princípios, mas ela se ajusta e se comunica e aborda a sociedade de acordo com o que a sociedade consegue entender. Esse é um desafio para nós e nós temos trabalhado e pensado. Outro desafio: como manter forte, firme e equilibrada a nossa identidade. A identidade profética adventista, que está sendo tão chacoalhada e polarizada, como mantê-la de maneira clara e equilibrada. E para mim a grande oportunidade é o cumprimento da missão. Eu vejo um despertar local, nas igrejas locais, que buscam servir a comunidade, que querem alcançar corações, mas a partir da visão mundial, a gente vê a oportunidade de alcançar países do mundo que agora estão se abrindo e nós não podemos perder a oportunidade. E ao mesmo tempo eu vejo um despertar no mundo querendo ajudar o mundo. No passado a gente vê aquele sentimento: cada região cuida da sua área e as áreas não alcançadas, alguém vai cuidar delas. Hoje eu sinto diferente. Muita gente perguntando o que a gente pode fazer pelo país A, pelo país B, pelo país C. Nós estamos preocupados, estamos orando, queremos contribuir financeiramente. Eu vejo nisso um despertar do Senhor, preparando essas regiões que parecem fechadas para a volta de Cristo, porque eles também têm que ser alcançados. Essa será a grande ênfase da igreja nos próximos anos e eu creio que também é a nossa maior oportunidade. Nós vamos orar, como temos feito, pelo batismo do Espírito Santo, para que através dele os milagres aconteçam e a missão seja cumprida. Falando em orar, justamente isso agora que nós vamos fazer, pastor. Quero convidá-lo, nós não terminamos nunca as nossas transmissões sem orar. Tem muitas pessoas nos acompanhando, quem sabe deixando aí seus pedidos de oração, suas necessidades, seus anseios, suas dúvidas, quanto à incerteza pessoal e até ao andamento da igreja. Nós queremos que o pastor Ayrton agora ore por você e que Deus te abençoe muito. Vamos orar, pastor? Vamos. Pai querido, nós te agradecemos todas as bênçãos e especialmente a oportunidade de, através dos meios virtuais, tornar um encontro como esse muito maior do que ele é e acabar criando vínculos mais fortes como família espiritual. Te agradecemos por essa Assembleia Mundial da Igreja e por tudo que aconteceu aqui. Eu te peço agora uma bênção, Senhor, sobre a igreja especialmente, essa família tão diversa, mas que é o povo que o Senhor escolheu para ser a igreja remanescente desses últimos dias. E também uma bênção sobre cada igreja local, cada pastor, cada líder, cada membro. E que o Senhor cuide com carinho de cada um daqueles que nos acompanham agora nessa transmissão, que é um ser humano, homem, mulher, jovem, adulto, idoso,
e que têm necessidades que só podem ser supridas pelo Senhor. Eu os entrego todos em tuas mãos. Continue com a gente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe, né, que pode continuar acompanhando todos os conteúdos que nós temos sobre a Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no site gc.adventistas.org. Tem vídeos, transmissões, matérias escritas, infográficos, análises, áudios também. Nós temos várias reportagens em áudio, reportagens da TV Novo Tempo, tudo em gc.adventistas.org. Um grande abraço, que Deus te abençoe ricamente.